E olha, gente, os Ministérios Públicos Federal, Estadual e também Ministério Público do Trabalho se uniram junto à Defensoria Pública do Estado para fiscalizar as condições das escolas que têm as turmas do EJAI. É aquela modalidade de ensino para jovens, adultos e idosos, EJAI. E as escolas fiscalizadas estão com uma série de problemas. E a gente vai entender agora que problemas são esses ao vivo com a repórter Italine Marques. É com você, Italine. Oi, Bia, mais uma vez, boa noite a você, boa noite a todos que estão conosco no Cidade AL. Uma série de problemas já foram identificados nesse primeiro encontro, nessa primeira visita realizada ontem. Só para você ter uma ideia, no total, 38 escolas públicas municipais que ofertam esse tipo de ensino, como você bem falou aí na abertura, a EJAI, que é a Educação para Jovens, Adultos e Idosos aqui em Maceió. No total serão 38 escolas que devem receber essa visita até o fim do ano. Visita essa que será feita pelos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho, como você bem pontuou aí na abertura, e também a Defensoria Pública aqui do estado de Maceió. Ontem, a escola visitada foi a Escola Pública Municipal Padre Pinho, que fica no bairro de Cruz das Almas, na parte baixa aqui da capital. E Bia, só uma irregularidade de tantas que já foram identificadas nesse primeiro encontro, Lá na escola, que é grande, só tem um bebedouro de água funcionando, com uma saída de água. Agora você veja bem, essa escola à noite funciona com o EJAI, que é a Educação para Jovens, Adultos e Idosos. Mas pela manhã e à tarde tem o ensino fundamental, tem muito mais gente estudando. Então, é uma estrutura que não é só ruim para essas pessoas que estudam à noite, mas também para quem estuda durante o dia, que é muito mais gente. E tem uma outra reflexão que eu queria fazer, Bia, antes da gente partir aqui para a entrevista com a promotora, que essas pessoas que fazem hoje a JAI, são pessoas que na época certa, quando eram crianças e jovens, na juventude, essas pessoas tiveram o direito à educação negado. Então, essas pessoas deveriam ter um cuidado a mais, uma atenção a mais, até como forma de reparar tudo que elas sofreram, porque na infância às vezes precisaram trabalhar e não podiam estudar, ou por falta de condições mesmo, não tinha transporte, não tinha como chegar à escola. Enfim, infâncias muito difíceis que a gente sabe que era e ainda é realidade para muita gente. Vamos começar agora, Bia, com a promotora de Justiça do Ministério Público Estadual, promotora de Direitos Humanos, Alexandra Boerlen. Ela que está muito inteirada nessa fiscalização junto com essas outras instituições. Promotora, boa noite, seja muito bem-vinda. Fala para a gente sobre esse trabalho, nesse primeiro momento, essa fiscalização que começou ontem. O que é que os senhores identificaram lá nessa escola, além dessa primeira irregularidade que eu citei? Mais uma vez, bem-vinda. Boa noite. Essa atuação de fiscalização é um compromisso que essas instituições assumiram em audiência pública com a população. Foi feita uma audiência pública e a população, a comunidade escolar pediu que a gente visitasse todas as escolas, justamente apontando que tinha uma série de irregularidades, de dificuldades nessa educação que você explicou muito bem, a preciosidade que é uma reparação de um mal do passado, de uma negação de direito do passado. Nessa escola em especial, a gente identificou alguns problemas que a gente já ouviu como comuns de outras escolas, como falta de profissionais de equipe multidisciplinar, falta de sala de informática, a biblioteca que não funciona à noite, as salas para a educação especial, salas de apoio que também não funcionam à noite, para pessoas que precisam desse suporte, dessa sala de suporte, dessa sala de apoio. A gente também identifica a questão da estrutura, a necessidade de um olhar especial da secretaria na retirada de entulhos, na manutenção das coisas, caixa d'água sem vedação adequada, com risco, botijão de gás sem vedação adequada, com risco, a própria evasão escolar, não apenas pela falta de transporte escolar durante esse semestre, que a gente teve uma longa batalha, mas, enfim, ela chegou ao fim,
Então, uma evasão escolar, a gente precisa trazer essas pessoas de volta para a escola e tirar Maceió do ranking da capital, né, da cidade com mais de 500 mil habitantes, com o maior índice de analfabetismo do Brasil. Como que vai se dar esse cronograma até o final do ano? A senhora disse que é uma força-tarefa conjunta, mas que os senhores também vão tentar se dividir para otimizar esse processo de fiscalização, já que são 4 instituições unidas, cada uma com o seu papel específico. Isso, porque cada instituição de fato tem uma particularidade, mas todas as matérias de direitos humanos elas se entrelaçam, né? Então, tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, a gente vai realmente, depois dessa primeira, a gente fez questão de ir as 4 instituições, todas juntas nesse primeiro momento, para que a gente pudesse observar melhor o olhar de cada instituição. A gente tem equipes de apoio que a gente vai precisar do Corpo de Bombeiros, a gente vai precisar da Vigilância Sanitária, em alguns lugares da Defesa Civil. Então, a gente vai precisar de outras instituições também que deem esse suporte, que vão fazer em outros horários. E a gente vai se dividir para otimizar, para ter um menor intervalo de tempo possível para atender essas escolas. Agora, isso não exclui a necessidade de adoção pontual de questões individuais. Como você falou, nessa escola tinha o problema do bebedouro. Então, essa situação é a situação dessa escola, é uma situação particular que a gente já pode adotar alguma providência, né? Para que a gente também não vá nessas escolas, gere uma expectativa na comunidade escolar e não dê retorno, que isso também dá uma frustração muito grande, né? Tanta gente há tanto tempo esperando uma atuação e a gente, quando essa atuação demora, desestimula, né? Desesperança as pessoas. A senhora citou aí esse problema do bebedouro, mas eu suponho que se encontrou, se deva encontrar, não esperando, não desejando que isso aconteça, mas infelizmente é a realidade, problemas mais complexos. Nesses casos específicos, como que os senhores vão atuar, né? A Prefeitura Municipal, já que são escolas municipais, será responsabilizada de alguma maneira? Vai ter algum prazo para dar uma resposta e uma solução? Sim, a gente vai oficiar cada visita que a gente fizer, a gente vai comunicar as irregularidades pontuais, né, da escola. Então, por exemplo, tem um grande problema do calor nas salas. Esse problema a gente presume, e aí a vigilância sanitária vai constatar ou não, que tem atrapalhado, por exemplo, a despensa. A gente viu comida armazenada. A gente tinha algumas com a validade vencida, que a gente recolheu, mas recentemente eles acabaram de voltar às aulas, então a gente pressupõe que era só uma questão de ajuste, mas a gente viu a alimentação na validade, por exemplo, com bicho. Provavelmente decorrente da posição da cozinha, que leva calor a tarde inteira, e mesmo a despensa estando construída numa estrutura que aparentemente é adequada, com etc., o calor em cima daquela comida o tempo inteiro faz estragar. Então, assim, tem várias outras questões. Sala de informática, equipamentos parados há 4 anos por falta de instalação elétrica adequada para aquele equipamento que foi adquirido. A biblioteca, à noite, a gente entrou na biblioteca, a gente pediu para abrir, estava fechada. Tem que estar aberto, né? Mas, enfim, além de estar fechada, um calor insuportável, mesmo à noite. Então, você imagina durante o dia. Então, várias questões que são pontuais de estrutura de uma escola, essas a gente já vai informando e pedindo que a prefeitura vá ajustando. Ao final, a gente faz o relatório do que for coletivo e a gente espera que as irregularidades individuais já tenham sido sanadas, né? Perfeito, promotora. Muito obrigada pela explicação, né, muito completa, né, Bia? Promotora Alexandra Boerlen, que é promotora de Justiça atuando em direitos humanos aqui do Ministério Público Estadual. Como eu disse, é um cronograma de 38 escolas que segue até o final do ano. São várias instituições unidas nessa força-tarefa e a gente espera mais ainda que, muito além desse cronograma ser cumprido, mas que o dever do poder público por meio da Prefeitura Municipal seja cumprido na íntegra, né, Bia? Eu volto ao estúdio com você.